noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Nós vamos ler somente um versículo, é o versículo de número 26. Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Amém? Glória a Deus. Igreja, Atos dos Apóstolos, o livro de Atos é o livro da igreja primitiva, é o livro de quando a igreja começa, de quando as coisas têm o seu início após a morte de Jesus crucificado, a sua ressurreição e a sua ascensão, porque Jesus fica 40 dias ainda aqui na terra, andando com os discípulos, lógico, não em todos os momentos, mas fazendo aparições, dando instruções, até o momento que ele é elevado ao céu por uma nuvem. Os anjos que estavam ali, olhando as pessoas que estavam admirando aquela visão, dizem para ele: porque olham, porque choram, este mesmo que sobe um dia virá, esse mesmo que vai um dia voltará. Então estejam preparados, estejam apercebidos para que isso aconteça. E lógico que com a retirada de Jesus do cenário profético, com a retirada daquele que manifestava tantos milagres e sinais, com a retirada daquele que era o Messias, através de muitas profecias e através do cumprimento de muitas palavras, é normal que as pessoas acomodaram, que as pessoas se sentiram, como que eu posso dizer, com medo, amedrontadas, com receio do que fazer, e se assentaram, se prostraram, ficaram naquele momento caídos. Por quê? Porque o Jesus já não estava com eles, Jesus já não andava mais com eles, aquele que fazia milagres, sinais, já não estava naquele momento. E nós podemos perceber que isso aconteceu em vários momentos da história, e eu vou falar alguns deles aqui, mas eu quero enfatizar para vocês duas ordens de Jesus para Filipe, o evangelista. Jesus aparece para ele e dá duas ordens muito claras: levanta-te e vai. Ou seja, não é para você ficar prostrado, não é para você ficar parado, faz alguma coisa, levanta-te e vai. Nós sabemos que nessa passagem, um eunuco estava com o seu carro indo por este caminho deserto que está entre Jerusalém e Gaza, e ele aparece do lado do carro, pergunta: você sabe o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? E aquele eunuco diz: eu não sei, eu não entendo, porque não tem quem me explique. E então ele é convidado a subir no carro. Filipe sobe no carro, explica para ele o que está acontecendo naquela passagem que ele estava lendo de Isaías. E então ele fala assim: ali tem água, o que impede de eu ser batizado? E Filipe fala: nada impede, se você crê, você pode ser batizado. E então nós sabemos que Filipe, junto com aquele eunuco, o carro para, ele é batizado, e instantaneamente Filipe some da presença daquele eunuco e aparece em outro lugar. Mas o que eu quero dizer para vocês nesta noite é que Jesus não quer ninguém prostrado, Jesus não quer ninguém caído ou assentado. Igreja, muitas vezes nós somos tendenciosos a acomodar. Nós estamos vivendo a igreja morna, nós estamos vivendo a dispersação de uma igreja indiferente para as coisas de Deus, e nós muitas vezes assentamos, estamos caídos, estamos prostrados e não fazemos nada para mudar. Estamos assemelhados ao mundo, semelhantes àqueles que são perdidos, aos ímpios. Estamos ali caídos, e Jesus tem que virar para nós, como virou para Filipe, e fala: cara, levanta, e vai, faz alguma coisa diferente, faz algo para que as coisas aconteçam. Deus não quer a igreja prostrada,
Deus não quer a igreja caída. Mas o fulano, mas a igreja ciclano, aquelas lá, amém, Deus vai tratar com cada uma delas. Agora nós, a igreja Sou de Cristo, precisamos ser uma igreja diferente, uma igreja que levanta e que vai. Igreja, nós falamos a semana passada aqui no domingo, a arca que foi construída por Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, está com as portas abertas, e pode receber o seu pai, pode receber a sua mãe, pode receber os seus irmãos, pode receber os seus avós, pode receber os seus familiares, seja qual for, pode receber os seus vizinhos, pode receber as pessoas que te envolvem, mas a partir do momento que a arca fechar as suas portas, aí não adianta mais se levantar, aí não adianta mais ir, aí não adianta mais fazer nada, porque daí já passou o seu tempo. Nós precisamos entender que este é o momento, esta é a hora. Quem tem eu cadastrado, ou, na verdade vou mudar a forma de falar, né? Quem tem o seu número cadastrado no meu celular, essa semana eu mandei. O governo federal lá está com uma proposta do real digital. Sabe por quê? Porque eles vão conseguir cancelar pessoas. O que é cancelar? Se você só tem dinheiro por meios digitais, você não é a favor do governo, você não é a favor do judiciário, você não é a favor daquilo que eles pregam, ensinam e doutrinam, eles vão simplesmente bloquear a tua conta, e você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder fazer negócios. Aí nós vemos aqui na Bíblia, em Apocalipse, onde Jesus fala para João, que isso aconteceria há 2000 anos atrás. O que nós estamos vivendo hoje. E o problema não é o real digital, o problema não é a marca da besta, o problema é que nós estamos assentados, prostrados e caídos. O problema é que o evangelho do século 21 está de joelhos para as coisas deste mundo. O problema é que o evangelho do século 21 está caído, está prostrado. Igreja, será que se a perseguição vier, nós vamos ter condições de lutar contra isso? Nós vamos ter condições de acreditar que Jesus vai dar o livramento para as nossas vidas? Será que se nós não pudermos movimentar a nossa conta bancária, as nossas economias, nós vamos ter fé para acreditar no sobrenatural, no imaterial? Porque é fácil acreditar, é que eu não tenho nenhum dinheiro aqui, porque eu dei de dízimo hoje. Será que eu vou ter condições de não acreditar mais naquilo que é material, naquilo que eu vejo, naquilo que eu consigo sacar da minha conta ou da minha carteira e pagar, e acreditar que Jesus vai suprir as nossas necessidades? Ou nós vamos estar prostrados? Nós vamos estar caídos? Igreja, o problema não é essas situações que vão acontecer, não tem como mudar, não tem como sair disso, está falado, está profetizado que vai acontecer e vai acontecer, que nem quando Jesus falou, é necessário que eu sofra, que eu seja entregue nas mãos de pessoas ímpias, das autoridades, e que eu sofra bastante, que eu apanhe e que eu seja crucificado. E eles falaram, não, isso não vamos permitir. Ele falou, não, mas está escrito, tem que acontecer. É assim que vai acontecer, tem que acontecer, para se cumprir aquilo que foi profetizado. É que nem quando Jesus estava na mesa lá, tomando a última santa ceia, e ele fala, o traidor está no nosso meio, o traidor está aqui neste lugar, nesta hora. E então Pedro fala para João, você que tem bastante moral com o homem aí, pergunta para ele quem é. E João fala, quem é, Senhor, que vai te trair? Por um acaso sou eu? Ele fala, não é você. Aí Pedro, sou eu? Não é você. E Tiago, sou eu? Não é você. Aí Bartolomeu, todos os outros discípulos. Aí ele fala, o traidor é aquele que molha o pão junto comigo na botija. E a hora que ele vai molhar o pão, Judas está lá também com ele molhando o pão. Judas não respeita o mestre e quer junto com ele molhar o pão, porque eu vejo isso como um desrespeito, eu vejo isso dessa forma. Por isso que Jesus fala, é o que molha o pão junto comigo, ou seja, o que não reconhece a autoridade.
E aí, a partir daquele momento, a Bíblia fala que Satanás entra na vida de Judas, e Jesus falou: o que você tem que fazer, vai lá e faz logo, faz agora, o que tem que ser feito, faça. Igreja, passar por dificuldades nós vamos. Quem me conhece há muitos anos, quem participa de ministrações, de aulas minhas há 10, 15 anos, sabe que eu sempre disse: 2023 vai ser o ano que começa as dificuldades. Alguém lembra disso eu falando? Bastante gente que estava comigo de outros tempos sempre ouviu eu falar isso. 2023 vai ser o tempo que nós vamos começar a viver as perseguições. 2023 vai ser o tempo que nós vamos começar a entrar nos problemas, nas dificuldades. Eu não acredito que nós passamos de 2030 sem ver as coisas se cumprindo. Eu não acredito que nós vamos passar este tempo sem ver as coisas acontecendo. Não sei se acaba em 2030, mas nós já vamos começar a ver a perseguição da igreja que está aí, nós já vamos ver Satanás se levantando, nós já vamos começar a ver também a construção do terceiro templo. Acredito que mais um pouco nós vamos ver isso, mas a igreja, tudo isso não é o problema é que a igreja está prostrada, o problema é que a igreja está caída, o problema é que a igreja está assentada. E como eu disse a semana passada aqui, igreja, vai chegar um momento que a porta da arca vai se fechar. Aí o que eu falei para vocês, que era o próximo capítulo 25 de Mateus. Existiam 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As prudentes tinham azeite de sobra, as prudentes estavam de pé, as prudentes não estavam assentadas. As prudentes estão esperando este momento com fé, com esperança, em oração. As prudentes não estão deixando as coisas acontecer desapercebidas, enquanto as loucas estão assemelhadas ao mundo, estão assemelhadas às coisas que o mundo oferece. E aí, a hora que vir, não vai ter azeite de sobra. A hora que vir, não vai conseguir se levantar. Ai, pastor, mas sabe o que é? Eu tive uma grande perda na minha família, mas sabe o que é? Eu fui traído pelo meu melhor amigo. Sabe o que é, pastor? Eu estava num momento de depressão, um momento deprimido da minha vida. Igreja, todos os heróis da fé já passaram por algum momento desse. Eu quero ler alguns com vocês. Abraão, abra comigo Gênesis capítulo 13, versos 14 e 15, abra comigo, Gênesis 13, 14 e 15, Gênesis 13, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque todas estas terras que veste hei de dar a ti, a tua semente para sempre. Aconteceu uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e claro que afetou o relacionamento de Ló e de Abraão. E Abraão, para solucionar aquele problema, falou: Ló, escolhe onde você quer ir. E nós sabemos, Ló escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, campinas verdes, bastante pasto, eles eram pecuaristas, os dois, e sobra para Abraão o deserto, e Abraão fica ali, acredito assentado, acredito prostrado, acredito caído, porque ele falou: olha o problema com o meu sobrinho, olha a situação que me gerou. Deus aparece para Abraão e fala assim: levanta, olha para frente, olha para trás, olha para o seu lado esquerdo, olha para o seu lado direito, está vendo tudo isso que você consegue alcançar com a sua visão? Vou te dar tudo por herança, tudo será teu. Hoje você está caído, hoje você está num deserto, hoje você está prostrado, hoje você está por baixo, Abraão, mas eu vou te dar tudo isso, tudo será teu.
Igreja, Abraão teve um problema com família, e isso não desanimou ele, muito pelo contrário, isso o fez levantar, caminhar, e a Bíblia fala que Deus prosperou Abraão no deserto. Eu quero ler com vocês também Moisés, abra comigo, Êxodo, capítulo 14, Êxodo 14, nós vamos ler o versículo 15 e 16, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Igreja, muitas vezes nós estamos prostrados, caídos, estamos assentados, porque existem inimigos de todos os lados. Essa era a situação de Moisés. Moisés chega diante de um mar com uma nação inteira, acredite-se que mais de 1 milhão de pessoas, e atrás o Egito, atrás o exército do Egito, cheio de carros, cavaleiros, homens de guerra, homens fortes, e o povo de Israel, escravizado, tinha acabado de sair de uma escravidão, onde Deus matou todos os primogênitos do Egito, ou seja, o povo estava irado, o povo estava sanguinário, o povo queria matar os judeus de tudo quanto é maneira, e eles param diante do mar, e não tem como eles ir, não tem como eles voltar, porque atrás está o exército inimigo, e muitas vezes nós nos sentimos assim, limitados, mas aí Deus vira para Moisés e fala, por que você está orando? Por que você está clamando? Diga ao povo que marche, ou seja, vai andando aí no meio desse mar aí, ó. E você, Moisés, como líder, você, Moisés, como uma pessoa que está à frente, estende a tua mão, irmão, manda esse mar se abrir, manda este mar dar lugar para vocês passarem. E se você continua lendo, eu não quis ler todo o texto por causa do tempo, ele fala assim, e hoje eu serei glorificado diante dos egípcios, hoje o meu nome será glorificado diante do povo e diante da tua presença, hoje vocês verão o milagre, hoje vocês verão o livramento que o Senhor tem para a vida de vocês. Às vezes estamos prostrados porque temos muitos inimigos, às vezes estamos prostrados porque o nosso adversário tem conseguido ganhar terreno, mas igreja, se vocês leem o tamanho do milagre que foi, a Bíblia fala que uma nuvem que conduzia eles, veio, se colocou atrás deles e fez uma barreira entre os egípcios e os judeus, permitindo que os egípcios não chegassem até os judeus durante toda a noite, porque o mar não abriu instantaneamente, o vento foi soprando e foi abrindo, o vento foi soprando e foi criando as muralhas para aquele mar ficasse aberto, e então durante toda a noite aquilo aconteceu, e a Bíblia fala que durante toda a noite, para os egípcios, uma escuridão tremenda, que eles não conseguiam enxergar um palmo para frente deles, então eles ficaram parados, e para os judeus, a Bíblia fala que ele iluminava, ele clareava tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que estava sendo feito naquele momento. Igreja, por mais que na nossa vida espiritual, na nossa vida, não, vou até mudar, na nossa vida física, nós não conseguimos enxergar, no reino espiritual, Jesus tem lutado, Jesus tem batalhado, Jesus tem enviado os seus anjos, Jesus tem colocado barreiras, o inimigo tem conseguido chegar, tem conseguido te atingir? Sim, mas o inimigo tem sido limitado. O inimigo não tem conseguido te matar, assim como foi na vida de Jó. Deus fala para o diabo, para Satanás, pode tirar tudo que ele tem, pode matar a família, pode tirar os bens, pode tirar até a saúde, mas não o mate. Pode fazer o que você quiser, não o mate. Ou seja, Satanás estava limitado. Por mais que ele conseguiu tocar nas coisas, ele estava limitado. Por mais que eu perca algumas coisas materiais, algumas coisas que eu goste, Satanás é limitado. Por quê? Porque na hora que Deus der a ordem, tudo é restituído. A Bíblia fala, eu restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto cortador, migrador e devorador. Eu vou restituir tudo. Satanás é limitado. Vamos ler outra situação, Josué, capítulo 1.
verso de número 2. Josué capítulo 1, verso de número 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O grande líder, o grande libertador do povo. O grande libertador foi Deus, mas o grande instrumento usado por Deus para a libertação do povo, Moisés, acabava de morrer, estava morto, e o povo chorava, o povo lamentava, inclusive Josué. Então Deus aparece para Josué e fala assim: meu servo Moisés está morto, levanta agora, pega esse povo, passa esse Jordão, toma conta dessa terra, toma posse de tudo que eu tenho de herança para vocês. Acabou, Moisés já foi, já passou, agora é um novo capítulo, uma nova história, uma nova folha. Igreja, muitas vezes nós ficamos chorando a perda, chorando, mas pastor, é porque a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, legal, ótimo, vai ficar para a história, mas agora você precisa fazer algo, porque você está vivo, você precisa se levantar, você precisa se colocar de pé e fazer algo. O que adianta ficar prostrado, caído e assentado? Deus vira para Josué e fala: cara, Moisés já morreu, levanta, faz alguma coisa. Teve uma grande perda, amém, como lá no caso de Felipe, Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, andou com eles, mas agora tinha sido elevado aos céus, e o povo estava ali com medo, porque a batalha foi grande. Nós sabemos que a igreja primitiva teve muitas lutas para conseguir estabelecer o evangelho. Por isso que hoje nós vivemos um evangelho morno, porque eles pagaram um preço alto lá, e hoje não existe preço para nós, basta nós entrarmos, é a graça, e por isso nós fazemos de qualquer jeito, por isso nós levamos de qualquer jeito. Por isso que eu falo que o século 21 é um século que precisa de um revigorar, se levantar, porque está prostrado diante das coisas deste mundo, com medo daquilo que vai acontecer, sendo que não, Jesus estará conosco. Aí Deus vira para Josué e fala: vai filho, vamos, tem uma terra para conquistar aí, tem coisas para fazer. Vai ficar chorando a morte de Moisés até quando? Vai ficar chorando até que momento? Lamentando até que hora? Aí se você continuar lendo o livro de Josué, quantas coisas aconteceram, quantas vitórias conquistou, as muralhas de Jericó que caíram ao som das buzinas e das trombetas. Igreja, muitas vezes nós precisamos acreditar em nós mesmos, acreditar em quem nós somos. Vamos ler também 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Israel não era conduzido por reis, Israel era conduzido por juízes. Isso é bem diferente, igreja. Era Deus o rei de Israel, e ele levantava pessoas específicas para fazer para passar por certas situações. Ele usava certas pessoas para conquistar certas situações. Nós podemos citar Gideão, nós podemos citar Sansão, nós podemos citar Débora, são juízes. Mas um dia o povo cata e clama: nós queremos um rei igual às outras nações. É o que acontece com a igreja hoje. Nós queremos ser igual aos outros povos, nós queremos ser igual ao mundo, nós queremos um rei. Então o primeiro rei de Israel foi Saul. O primeiro rei de Israel, ungido até por Samuel, foi Saul. E a Bíblia fala que uma das coisas que Deus incumbiu Saul foi de fazer justiça com os amalequitas, que haviam atacado Israel quando Israel saía do
do Egito, quando Israel estava caminhando no deserto. E a ordem era clara, vai lá e faz justiça. Mas nós sabemos da história que Saul vai lá, poupa a vida do rei Agag, poupa alguns dos gados, algumas mulheres. E então, um versículo bem conhecido de 1 Samuel 15, 22, diz assim: tem porventura Deus tanto prazer em sacrifícios e ofertas do que em se obedecer ao seu mandamento, aquilo que ele mandou? Ou seja, é melhor obedecer do que sacrificar, é o que está escrito ali. E então Samuel começa a chorar, Samuel começa a lamentar, porque ele está com dó de Saul. Aí Deus vira para Samuel e fala: não, rejeitei, não fez o que era para ter feito, acabou o reino dele, não será mais rei sobre Israel, eu rejeitei. Por que você está com dó dele? Levanta, vai lá e unge. Nós sabemos quem que ele ungiu na casa de Jessé, né, que é Davi. Vai lá e unge o próximo rei, que eu vou levantar na casa de Jessé, conforme o meu coração. Igreja, muitas vezes Deus já eliminou um tempo da tua vida, e você ainda está com dó. Muitas vezes Deus já encerrou um ciclo na tua vida, e você ainda está com dó. Você ainda está temeroso de deixar. E Deus está falando assim: levanta, vai fazer, é a hora de você conquistar alguma coisa, é a hora de você fazer algo para o Senhor, e você está com dó. Ah, mas eu estou com dó porque eu gosto muito da pessoa, eu gosto muito. Igreja, mas você não percebe que está morrendo, você não percebe que está prostrado, você não percebe que você não consegue mais dar fruto, porque não é mais ali o teu lugar. Não é mais para você estar ali. Ah, mas eu vou sofrer se eu fizer isso. Amém, é melhor sofrer obedecendo do que sacrificar. É melhor sofrer fazendo a vontade do Senhor, do que viver bem fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade do mundo. Igreja, Deus está falando para mim e para você nesta noite: a porta da arca está aberta, levanta e faz alguma coisa. A Simone falou aqui sobre o culto no lar. Abra a porta do seu lar, convide os seus vizinhos, que é para isso a célula. Convide os seus familiares para participar, para ouvir a palavra, para estarem aqui. Às vezes as pessoas têm dificuldades em vir na igreja evangélica, porque, é os crentes, eles fazem isso, fazem aquilo, mas no lar eles vão, no lar eles participam, e depois com certeza vão vir para a igreja. Mas não, a gente tem dificuldades para isso. Não, mas eu estou com dó do fulano, eu estou com dó do ciclano. A Bíblia fala que Samuel estava com dó de Saul, porque tinha sido o primeiro rei, e Deus fala: não, eu rejeitei ele como rei, eu vou levantar outro rei, eu vou levantar outra pessoa para o lugar dele. Nós sabemos que desde essa palavra até Davi assumir como rei, nós não sabemos a contagem certa, mas próximo de 20 anos até isso acontecer. Mas Saul já tinha sido rejeitado, Saul já não era mais o rei, agora Davi era o rei. Samuel teria que ungir Davi e não ficar com dó de Saul. Mas nossa, a pessoa era tão boa, mas desobedeceu, mas não fez a vontade do Senhor. Vamos ler Elias, vamos ver um pouco sobre Elias. 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis 17, 9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Igreja, quando eu leio essa passagem, sabe o que eu vejo? Elias murmurando, porque o ribeiro havia secado. Sim ou não? Vocês conseguem imaginar isso? Só você ler os versículos de cima. Ele ficava ali,
todos os dias de manhã e à tarde um corvo vinha, trazia comida para ele, e ele bebia do ribeiro. De repente o ribeiro secou. E eu consigo ver Elias ali murmurando: eu vou morrer de sede, e agora, Senhor, a seca me atingiu também aqui, o Senhor falou para mim ficar aqui, e agora eu estou aqui nessa situação. Eu vejo lá Elias sentado, prostrado e murmurando: é que a minha vida, é que o ribeiro secou, como é que eu vou beber água agora, como é que eu vou sobreviver? Então Deus chega para ele e fala: filho, levanta, vai para Sarepta, tem uma viúva lá, que eu já dei ordem para ela, que ela vai te alimentar, ela vai te sustentar. E nós sabemos toda a história, só continuar lendo aí, que a farinha da panela não acaba, e o azeite da botija também, e eles conseguem viver ali muitos anos. Lá em Tiago capítulo 5, se eu não me engano, 6, a Bíblia fala que foram 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio sem chuva. Então, ou seja, eles viveram ali, acredite-se, mais de 2 anos e meio, 3 anos. Quanto tempo será que demorou para aquele ribeiro secar? 6 meses, 1 ano? O resto, ele foi sustentado pela viúva de Sarepta. Eu consigo imaginar Elias ali murmurando porque o ribeiro estava seco. Quantos de nós não somos assim, igreja? Porque não acontece alguma coisa que a gente quer, o que a gente faz? Murmura. Por que o Senhor permitiu essa situação? Por que isso? Por que aquilo? E Deus está falando assim: levanta, irmão, vai. Levanta e faz. Levanta, faz alguma coisa, se movimenta e deixa que eu faça o milagre. Ficar prostrado, ficar sentado, ficar murmurando, ficar lamentando, não vai te resolver o problema. Vamos ler Elias de novo, capítulo 19, um pouquinho para frente aí, 1 Reis 19. 1 Reis 19, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Igreja, Elias foi lá e determinou que haveria chuva, que as coisas iriam voltar ao normal, mas ele desafia os 450 profetas de Baal, que serviam na verdade a Acabe e Jezabel, e a Bíblia fala que ele os mata. Elias mata os 450 profetas de Baal, e ele mata também os 900 do poste ídolo. E então vem uma palavra, vem um dito de Jezabel para Elias: do mesmo jeito que você fez com os profetas, será feito com você, você vai morrer. E ele então foge, entra numa caverna, e fica ali por causa da ameaça de Jezabel, lamentando, murmurando. Alguns dizem que ele até estava em depressão nesse momento aqui, depressivo nessa hora. E a pessoa depressiva, irmãos, por isso que as pessoas dizem isso, o que ela faz? Ela só dorme, não é assim? Ela só quer dormir. Elias estava dormindo. O anjo chega, coloca do lado dele uma botija de água e um pão fresquinho. Fala para ele: acorda aí, bebe a água aí, come o pão. Ele acordou, só vocês lerem o texto, viu, gente? Comeu o pão, bebeu a água e voltou a dormir. Voltou a dormir. Tamanho estava a depressão dele, o tanto que ele estava deprimido. Aí o anjo toca nele de novo, fala: irmão, come esse pão aí, bebe essa água aí, que você tem que andar muito ainda. Levanta que tem muita coisa para você fazer ainda, irmão. Aí nós sabemos que ele levanta, ele come aquele pão e ele sai andando, ele anda por 40 dias e 40 noites, sem comer nada, só com aquele pão e com aquela água. E aí ele levanta Eliseu no lugar dele como profeta, ele determina outro rei no lugar do rei antigo de Israel, ele faz um monte de coisa e depois nós sabemos que ele é arrebatado, que ele é levado aos céus na carruagem de fogo. Mas muitas vezes nós estamos igual Elias, igreja, só querendo dormir, só querendo que o tempo passe, só prostrado. Por quê? Porque estamos deprimidos. E Deus está dizendo nesta noite: levanta e anda.
Levanta e vai. É difícil, mas planta. Como diz aquele salmo, aqueles que saem com a semente, plantando e chorando, trarão os seus feixes com alegria. É difícil plantar, é difícil começar, eu que o diga, 5 anos plantando, há 5 anos com essa igreja aberta, há 5 anos esperando o milagre. Todos os dias eu tenho que lutar contra Satanás, todos os dias eu tenho que lutar contra aquilo que eu estou vendo. Todos os dias eu tenho que lutar, já falei, já dei os testemunhos aqui várias vezes, porque não é fácil plantar. Só que o meu tempo onde eu estava acabou. O que adiantava eu ficar prostrado em casa? O que adiantava eu ficar lamentando aquilo que ficou? Mas o departamento tal foi eu que criei, as coisas cresceram porque eu fiz assim, amém, passou. E por que não acontece aqui ainda, igreja? Porque Deus está tratando comigo. Deus está tratando comigo. E até que eu não aprender, até que eu não entender as coisas do Senhor, eu vou sofrer, eu vou padecer. Por quê? Porque Ele quer fazer forte. Ele quer fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E para isso você precisa aprender, igreja, a levantar e fazer. Você acha que é todos os dias? A Simone já falou várias vezes aqui, que eu tenho vontade de montar no meu carro e vir aqui na igreja ministrar. Quando é feriado, então, na segunda-feira, que eu sei que não vai ter ninguém, que eu sei que vai ter pouca gente aqui. Quarta-feira, que eu já ministrei para 2, 3 pessoas. Um monte de gente que bate nas minhas costas e fala, não pastor, nós estamos com você e tal. Hoje nem no culto estão, nem participando aqui estão. Então nós temos decepções com família, nós temos decepções com pessoas, acontecem mortes nas nossas vidas, que muitas vezes a gente fica prostrado, chorando. Nós temos muitas vezes dó de algumas pessoas, que não é para ter dó, que você precisa chegar e cortar na raiz e bater no meio. Como a historinha que eu já contei para vocês aqui das ovelhas que sumiam daquele pastor, e um dia ele vai pedir um conselho para o sábio fala assim, fica na porta do aprisco, hora que as ovelhas saírem para pastar, você bate na cabeça delas, e você vai resolver o seu problema. Mas como que eu vou batendo na cabeça da ovelha, eu vou resolver o problema? Ele falou, vai e faz, e depois você vai me contar. E aí aquele pastor chega na porta do aprisco, as ovelhas estão saindo para pastar, e ele bate na cabeça da ovelha. Não sei se vocês sabem, mas a ovelha, ela é mansa, ela não avança. A ovelha, por isso que Jesus é comparado a uma ovelha que foi para o matadouro sem resmungar. Quando ela vai ser morta, igreja, a ovelha, ela chora, e não dá um berro. Vai matar um porco para você ver, alguém já viu matar porco? Irmãos, ele grita, eu nunca esqueço uma vez, eu e meu pai e o meu tio matando um porco, não sei se meu pai vai lembrar dessa história, o meu tio errou a facada, ele correu a chácara inteira com a faca cravada no peito, igreja, até morrer esgotado. Ele gritava e esperneava, estragou todos os abacaxi, ele fez um regaço. Ovelha não, ovelha sabe que vai morrer, ela chora. E aí ele batia na cabeça da ovelha, a ovelha não fazia nada e saía. De repente ele bateu numa ovelha que avançou, e a hora que aquela ovelha avançou, a pele de cordeiro, a pele de ovelha caiu, e era na verdade um lobo, que estava no meio das ovelhas. É por isso que nós dizemos e sempre estamos alertando a igreja, o que mata as pessoas, o que destrói uma igreja não é o que vem de fora, não é os ataques que vêm do mundo, é os de dentro. É os que estão dentro, que muitas vezes nós estamos com dó, que muitas vezes nós estamos como Samuel, com dó da pessoa, e Deus já rejeitou a pessoa faz muito tempo. Nós precisamos aprender, igreja, a nos levantar e fazer algo diferente, a nos levantar e estar na presença do Senhor. Mas está difícil, mas vamos fazer. Está difícil, mas vamos nos colocar na presença do Senhor. Acho que umas 4 semanas atrás, eu preguei aqui e eu falei sobre Paulo, onde Paulo fala, se eu não me engano é para o povo de Éfeso, ele fala assim, eu estive no meio de vocês com fraqueza,
Eu estava fraco quando estava no meio de vocês, mas não faltou a palavra, não faltou o evangelho, não faltou empolgação minha para pregar o evangelho, mas eu, Paulo, pessoa de Paulo, estava fraco. Não é sempre, igreja, que nós vamos estar fortes, não é sempre que nós vamos estar no nosso maior nível. Só que o que adianta eu ficar prostrado? O que adianta eu ficar parado? 2 ordens de Jesus para Felipe: levanta e vai, levanta e faz. Não estou mais no meio de vocês, mas vocês têm que fazer. Vamos ler, inclusive, uma de Paulo aqui, ó. Atos capítulo 9, verso de número 6. Atos 9, verso 6 diz o seguinte: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo está achando que Saulo e Paulo são os mesmos, está achando que está fazendo o melhor, perseguindo os judeus. De repente ele cai do cavalo, vendo uma grande luz e fica cego, ele fica cego, e ele fala mesmo assim: Senhor, o que eu devo fazer? O Senhor fala: levanta e entra na cidade, levanta e vai, e eu vou falar contigo. E nós sabemos que por 3 dias ele ficou cego, por 3 dias ele não via nada, nem dia nem noite. E mesmo assim a Bíblia fala que ele orava, que ele clamava e que ele esperava no Senhor. Até que Ananias vem, ora, as escamas caem, ele consegue enxergar e começa o grande trabalho missionário que nós conhecemos de Paulo de Tarso. 13 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Mas tem um período, igreja, tem um tempo. Só que até esse tempo acontecer, você não pode ficar prostrado. Você não pode ficar parado. Muitas vezes nós, temendo humilhação, temendo o que as pessoas vão falar, ficamos parados e não fazemos aquilo que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito, levanta e anda. Acabou ali o tempo, vamos começar de novo. Vamos fazer de novo. É fácil plantar? É fácil lançar a semente? Não é. Mas é melhor do que ficar parado, é melhor do que você não fazer nada. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, verso de número 10, o grupo de louvor já pode subir aqui, por favor. 2 Reis, capítulo 5, verso de número 10. 2 Reis 5:10 diz o seguinte: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Naamã, a Bíblia fala que era um homem forte, chefe de exército, isso é o que a Bíblia fala, vocês podem ler 2 Reis, capítulo 9, né? 5, inteiro vocês vão enxergar isso. O primeiro versículo fala assim: ele era forte, homem de guerra, valoroso, porém leproso. Esse era Naamã. Venceram uma guerra contra os judeus, e quando eles vencem as guerras, naquela época eles levavam as pessoas como escravo, levaram as pessoas de Israel como escrava, e uma menina, uma moça, foi trabalhar como escrava na casa de Naamã. E quando Naamã tirava aquela roupa de general, tirava toda aquela armadura, o que aparecia por baixo da armadura, igreja? A lepra. E ela viu. Era um homem de guerra, um homem de exército, mas porém leproso. E ela fala para sua senhora: se o meu senhor conhecesse o profeta de Israel, ele iria até lá e ele seria curado. E então aquela mulher fala para o seu senhor, para o seu marido: olha, ela falou assim, assim, assim. Ele pega cartas, recomendações, presentes,
vai até Israel, procura por Eliseu, procura pelo rei de Israel, e falou, me falaram assim, ele falou, ele rasga as vestes, quem sou eu para curar a lepra? Quem sou eu para fazer isso? E Eliseu fica sabendo o que estava acontecendo. Eliseu fala, manda vir em mim. E quando o general chega, ele acha que ele vai ser recepcionado por Eliseu, ele acha que vai ter um banquete, porque ele era o general, e Eliseu, como nós lemos aí no versículo 9, manda um mensageiro. Eliseu nem vai lá falar com ele, Geazi que vai. Falou, o meu senhor mandou você ir lá no rio lá, e se banhar 7 vezes. Qual que é o rio aqui? Deixa eu ver. Nossa, qual que é o versículo, gente? 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Vai lá no rio Jordão, mergulha 7 vezes lá, na 7ª vez você será totalmente curado, a sua pele não vai ter mais lepra. E o orgulho de Naamã quase o fez perder aquela cura. Porque ele falou, lá nas nossas terras dos filisteus tem rios muito melhores. Ele até fala os nomes dos rios aí, 2 nomes bem difíceis. Ele fala, lá tem o rio tal e o rio tal que é bem melhor do que o Jordão. Eu não vou entrar nesse rio poluído, nesse rio sujo. E aí a Bíblia fala que um dos soldados que estavam com Naamã fala, se ele falasse para você que tem que invadir uma cidade, se ele falasse para você que você tinha que vencer uma guerra, você iria fazer. Ele só mandou você se lavar no rio, só isso, simples assim. Vai lá, faz o que ele mandou, e você será curado. Vai lá, faz alguma coisa, vamos ver o que vai acontecer. E a Bíblia fala que Naamã foi, 7 vezes se banhou no rio Jordão, e a Bíblia fala que na 7ª vez, ele foi totalmente curado. Aí ele volta lá em Eliseu e fala assim, fui curado, quero te dar os presentes. Eliseu fala, não quero nada que é teu, nada, pode levar tudo embora. Não, mas eu quero te abençoar, porque não quero nada. Aí ele fala assim, Naamã fala para Eliseu, me dá então uma mula de terra, aqui dessa terra, de Israel. Posso levar uma mula com terra de Israel? Porque eu quero pôr lá na minha casa, no quintal da minha casa, e todas as vezes que eu for orar, eu quero orar ao Deus de Israel, em cima dessa terra, porque não existe Deus igual ao de vocês. Aí nós sabemos que quem vai atrás dos presentes, igreja? O servo de Eliseu vai atrás de Naamã, falou, o meu senhor estava meio doido na hora lá, mas agora ele quer os presentes. Naamã fala, até tudo de vocês, pode levar. Aí era que ele chega em casa, o que Eliseu fala para ele? Onde você estava? Não, estava dando passeada aí. Não, fala para mim onde você estava, a verdade. Não estava fazendo nada não. Sabe os presentes que você pegou do chefe do exército lá dos filisteus? A lepra que era dele, agora vai vir em você. Você vai ficar leproso agora, porque não era para pegar nada dele. E nós sabemos que aquele menino, aquele servo fica leproso, e a lepra que era de Naamã passa para ele. Igreja, Deus só quer que a gente faça. É uma coisa que vocês já leram em vários lugares, principalmente esses negócios de internet, de Facebook, Instagram, agora vocês já leram. Ele só quer que você dê o passo. Quem vai colocar o degrau é Ele. Quem vai dar a sustentação é Ele. Mas Ele não quer ver a igreja prostrada e chorando. Ele não quer ver a igreja caída. Ele quer que nós andemos, Ele quer que nós marchemos. Como eu já disse para vocês aqui várias vezes, fazem 5 anos que nós estamos aqui, poucas pessoas, mas colocamos o forro, colocamos os ar-condicionados, colocamos o altar, compramos as nossas cadeiras. Outro dia, eu nem lembrava disso, outro dia uma pessoa falou para mim, nossa pastor, esse bebedouro teu é caro, né? Eu falei, rapaz, é verdade, o bebedouro é caro, né? Ele falou, outro dia eu estava vendo um bebedouro desse lá para a empresa onde eu trabalho lá, é caríssimo um bebedouro desse. Olha, a igreja tem. Eu falei, a igreja tem, a igreja comprou e pagou. Ou seja, igreja, dá o passo. Quando Deus falou para mim, levanta dessa tua cama, porque eu estava chorando na cama, igreja. Só Deus sabe o tanto que eu chorei, o dia que eu saí dos grupos do racha, que eu comandava,
que eu organizava, que eu organizei, comprei bola, comprei rede, comprei tudo e mantinha. Aí me ligaram e falaram assim, mas o racha é da igreja, você tem que sair. Eu falei, não é da igreja. A igreja não dá R$1. A igreja nunca bancou isso aqui. Não, mas é os irmãos da igreja que vai, o pastor não quer que você participe mais. Só eu sei o tanto que eu chorei para sair dos grupos. Para sair de lá, sem falar nada para ninguém. Nunca ninguém vai poder me acusar de eu ter feito comprô, de eu ter queimado fulano, ciclano. Não. Eu saí sem falar nada para ninguém. Os outros me ligavam, eu não atendia a ligação. Só eu sei o tanto que eu chorei. E depois fiquei lá, prostrado na cama, chorando lá, 1 semana. Até que no domingo Deus falou para mim, levanta e faz o culto na tua casa. Eu falei, não, isso aí é coisa do diabo. Isso aí é coisa do diabo, eu estou fora. Daqui a pouco a Simone vem e fala, vai, seu Ju, levanta, prepara a palavra aí, que eu já aluguei as cadeiras, nós vamos fazer um culto aqui em casa hoje. Eu falei, mas como assim? Ela falou, é verdade, você não é pastor? Você não tem uma Bíblia? Prepara tudo lá então, que eu já mandei mensagem para a tua família, já mandei mensagem para alguns amigos, já mandei mensagem para algumas pessoas aí, alguns já até confirmaram que vem, eu já aluguei 30 cadeiras, que eu acho que vai dar e sobrar, nós vamos fazer o culto aqui em casa. Então eu falei, vamos levantar, sacudir a poeira, balançar os pés, tirar as poeiras daquilo que ficou, e vamos começar. Igreja, 2 semanas de culto na nossa casa, na nossa garagem, nós tínhamos dinheiro para comprar as cadeiras, para dar entrada, né? Não para pagar à vista, porque ficou caro essas cadeiras, mas tínhamos dinheiro para dar a entrada nas cadeiras, compramos esse som que até hoje está aqui, essas caixas do chão, essa de cima eu comprei depois, mas compramos o som, já pagamos à vista, já tínhamos começado, já tínhamos andado. E se eu ficasse sentado chorando, dormindo, igual Eliseu? Não, levanta, come esse pão aqui, ó, bebe essa água, vai ser 40 dias no deserto, aí, ó, vai ser 40 dias passando dificuldade, mas tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para acontecer, e amém, fazem 5 anos que nós estamos no deserto, andando, caminhando, mas eu acredito que ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muita coisa para acontecer, e Deus tem provado isso a cada dia. O mês de maio foi horrível, não conseguimos pagar nossas contas, como eu disse aqui, no mês de junho, na verdade, porque não sei o que aconteceu, eu sei que está em uma crise aí, tem dificuldades financeiras, mas em junho nós não conseguimos honrar nossas contas. Mas aí eu orei, pedi direção, Deus falou, vai lá e fala com o povo, você não consegue resolver tudo sozinho, você não vai conseguir resolver esse problema sozinho, vai lá e fala com a igreja, e vocês sabem o tanto que é difícil para mim falar de dinheiro, o tanto que é difícil para mim vir aqui, me humilhar e falar que não tem dinheiro para pagar o aluguel, para pagar as contas, mas igreja, vim e falei, na segunda-feira estava tudo quitado, na segunda-feira estava tudo pago, caiu dinheiro na minha conta, igreja, eu vou contar isso para vocês, não foi muito, foi R$100, igreja, mas eu não sei nem de onde veio, não sei nem quem depositou, veio lá Pix, Marcelo não sei o que lá, R$100 caiu na conta lá, eu acho que deve ter vindo dos vídeos, né Guilherme, que nós colocamos lá o Pix, né, deve ter vindo do YouTube, mas caiu dinheiro na conta que eu nem sei de quem veio, mas igreja, sabe o que é isso? Levanta e faz, vai lá e fala, para de ficar chorando, para de ficar lamentando, porque está clamando a mim, Moisés, fala com o povo aí, ó, fala com o povo aí, passa esse Jordão aí, passa esse mar, e vocês vão ver o meu nome glorificado nos egípcios. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Eu não sei o que tem feito você lamentar, não sei se é a morte de um parente, a perda de alguma coisa, não sei se é uma briga familiar, não sei se é dó de alguma situação que já passou, eu não sei o que tem feito você chorar, eu não sei o que tem feito você ficar prostrado, ficar assentado, ficar caído, mas a ordem de Deus nesta noite é, levanta e vai, levanta e faz, e deixa que o resto, eu coloco o degrau, eu capacito, levanta e faz.
Moisés, levanta a tua mão aí, irmão, declara sobre esse mar aí, e vocês vão ver o milagre. Amém? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A igreja está pequena, diga ao povo que marche. A igreja precisa de condições financeiras para pagar as suas despesas, diga ao povo que marche. O que a igreja está precisando? O que você está precisando? Diga ao povo que marche. E você levante a sua mão e declare, e você levante a sua mão e abençoe. Igreja, Deus vai levantar empresários, Deus vai levantar líderes, Deus vai levantar pessoas milionárias aqui no nosso meio, Deus vai levantar pessoas capacitadas, porque nós vamos marchar, e é Ele quem vai soprar o vento, vai abrir o mar e nos dar condições de alcançarmos tudo aquilo que Ele nos prometeu, e nós vamos viver. Diga assim comigo, igreja: eu vou viver o melhor desta terra. Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor.